Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles temas que eu amo, que Regiane Taveira está sempre falando aqui, e trouxemos alguém que está aqui conosco 6 anos depois da primeira participação. A gente está conversando aqui um pouquinho nos bastidores para falar sobre um tema que é especialista. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o professor que estuda, formação continuada e rotina dupla na educação. Como que é o professor que estuda? Dá trabalho? Dá para estudar? Não dá? E agora, o que eu faço? Estudar tem que, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Sentada à minha destra, sempre ela, a grande professora, aquela que defende a formação continuada em serviço para todos, se possível, Regiane Taveira. Tudo bem, Rê? Tudo, que delícia escutar isso, que defende, né? Mas se consegue fazer, aí tem... Mas tem que conseguir, né? Acho que você já coloca muito bem, Keller. Professor que estuda dá trabalho? Dá trabalho, né? A gente sabe que dá trabalho. Aliás, né, o lecionar, eu falo que não é uma coisa fácil, mas também sempre digo, não é impossível, e a gente não pode parar de estudar. Já vou começar colocando, porque não dá, me dá até Exatamente. fobia, não dá para parar de estudar, não é? Mas acho que você já destacou muito bem. A gente tem aqui um convidado, de 6 anos atrás, exatamente 6 anos. Seja muito bem-vindo. Eu não vou falar o nome para não te roubar o que você faz. Mas olha, é um Perfeito. carinho enorme, né, tê-lo aqui novamente com a gente. Ele vai nos ajudar nisso hoje, tenho certeza. Exatamente. Nós temos aqui conosco o Renato Casagrande, que participou da primeira temporada em que Regiane Taveira e esse que vos fala esteve à frente desse podcast. É a segunda temporada do podcast, mas a primeira que nós tivemos à frente. Então ele foi um dos nossos primeiros convidados. Renato Casagrande, que é fundador e presidente do Instituto Casagrande, um ecossistema educacional voltado à formação continuada de educadores, gestores de instituições públicas e privadas também. É bacharel em administração, licenciado em matemática e ciências naturais, especialista em liderança educacional pela Penn State University, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e doutorando em educação pela Universidade de Aveiro de É Portugal, né? doutor já, agora já Doutor! sou. Agora já sou Doutor pela doutor. Universidade de Aveiro de Portugal. Ah, cumpri essa obrigação. Estudar, como você falou, tá aí, né? Tive Não que tem ter um jeito, doutorado né? longo, porque foi trabalhando, então, mas hoje eu sou doutor já em educação. Perfeito. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por topar conversar com a gente. Tá pronto para esse papo? Tô pronto, só a energia, né, que o Marcos passa e também que a Rê passou, já me levanta aqui. Eu tenho que controlar, porque às vezes eu falo muito rápido, então vocês me colocam mais pilha, daí eu falo mais rápido. Então vou baixar um pouquinho para poder dialogar com vocês e é um prazer falar sobre esse tema. Hoje eu trabalho muito pesquisando a identidade docente e liderança. Então, minha tese foi sobre liderança que gera aprendizagem, uma pesquisa quantitativa com todos os professores e gestores do município de Curitiba e conseguimos uns achados fantásticos aí sobre quanto que um bom líder, não só um gestor que exerça liderança, porque tem gestores que são gestores, não são líderes, tem líderes que são líderes e não são gestores. Um gestor líder, o que de fato, quanto ele consegue aumentar a proficiência em língua portuguesa, matemática e o IDEB em si. Então, falar sobre, tanto para o diretor como para o professor, e aí nós vamos falar talvez sobre a responsabilidade do diretor na formação Uhum. continuada do professor, ou dos gestores em geral. Então, vai ser muito interessante. O Instituto Casagrande é um ecossistema que tem mais de 1 milhão de educadores, e nós conseguimos, na pandemia, um marco. Nós fizemos um congresso que nós tivemos 157 mil pessoas ao vivo, 10 países, e foi assim
explodiu a boca do balão. Quem fez a abertura foi o Ivan Lins cantando a música Um Novo Tempo. E ali acho que foi um divisor para o Instituto Casagrande, porque nós passamos a formar esse ecossistema e formação. E nós temos o Instituto Casagrande Social que faz toda a formação gratuita. Então, nossos eventos online hoje não são cobrados e a gente consegue, então, levar para os professores muita formação e entender com mais, fazer um diagnóstico real da situação do professor, mais uma pesquisa que nós fizemos com mais de 6.000 educadores, que tiver a oportunidade a gente pode comentar, só sobre o estado do professor brasileiro. Mas a gente pode Nossa, decorrer e conversar. perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Que bom ter você aqui e vamos para esse papo que é tão importante que a gente faça. Vamos lá. Quando pensamos na rotina de um professor, a sala de aula é apenas uma parte do trabalho. Antes e depois da sala de aula existe planejamento, correções, reuniões, registros, conversas com família, acompanhamento do estudante e uma série de tarefas que nem sempre aparecem para quem observa a profissão de fora. E no meio de tudo isso, ainda há a expectativa importante, a de que o professor continue estudando. Existem novas metodologias, tecnologias, mudanças curriculares, desafios de aprendizagem e transformações no comportamento dos estudantes ao longo do tempo, e isso exige uma atualização constante. Mas onde encontrar tempo, energia e até dinheiro, recurso financeiro para tudo isso? Muitos educadores veem a formação continuada como algo necessário, mas quando fazer? Acontece à noite, nos fins de semana, nos pequenos intervalos entre trabalho e vida pessoal, a gente dá um jeito. E quando o estudo se transforma em mais uma obrigação dentro da rotina já sobrecarregada, o que pode ser feito? Até aquilo que deveria renovar a prática pode se tornar uma fonte de cansaço e frustração se nós não tomarmos cuidado. Então, como construir uma formação que realmente caiba na vida do professor? E qual é o papel da escola e da gestão na criação de condições para o desenvolvimento profissional que não dependa apenas do esforço individual de cada educador? E é por isso que nós vamos conversar agora. Regiane Taveira, quero começar Para lá. com você. Você é uma notória defensora da formação do professor, né? Sempre que a gente pode falar aqui, nós falamos. E quero lembrar também que esse programa ele é uma forma de formação. Esse programa está aqui Bem, sempre levando novidades para os professores, justamente nessa intenção de ser uma formação, né? A Editora do Brasil trabalha com isso, ela desenvolve isso e é uma formação gratuita. E como você vê nosso convidado aqui, gratuita e de alta qualidade, né? O Renato está aqui com a gente para demonstrar essa qualidade também. Então, a minha pergunta para você, Rê, o professor precisa dar um jeito de se formar aonde der e como der? olha, Keller, vamos lá. A gente tem que, né, acho que o Renato trouxe uma coisa sobre a questão do gestor, né? Líder, ser gestor, ser líder. Eu acho que é super importante a equipe gestora todos serem formadores. Ai, Regiane, tem que ser, gente. Desde o coordenador, ao vice-diretor, ao diretor, né? Eu já contei aqui a minha trajetória, fui coordenadora há muito tempo, na época da coordenação que fiz o meu mestrado, pensando justamente, né? Minha pesquisa foi: a formação nos horários de ATPC faz a escola melhorar? Muito, né? Foi isso a minha conclusão, não tenham dúvida disso. E tive a sorte, eu falo hoje que tive a sorte, de estar numa escola naquele momento, e isso é uma experiência que eu vou levar e sempre compartilhar, estar naquele Uhum. momento numa escola onde a escola há 3 anos não tinha coordenador na época, né? Ó. Então era uma escola onde os professores e as professoras trabalhavam ali, né? No momento aqui na rede estadual em que chegou muita coisa, muitos projetos, um deles o EMAI, isso me marcou muito, que era o projeto voltado ali para a matemática dos anos iniciais, e elas iam fazendo como se fossem livros normais, entende? Uhum. Né? Existia aquela coisa de tem que fazer, tem que dar. Então, a partir do momento, né? Fiquei lá 5 anos, então eu tive tempo de fazer também, né? A partir do momento que começaram as formações em ATPC,
O professor começou a entender o que era aquele projeto, cada projeto, né? Tanto, na época eram 2 projetos grandes aqui na rede, o Ler e Escrever e o EMAI. Então, a partir do momento que a gente foi trazendo, eu falo a gente porque era a equipe, né? Por isso que eu falei que tem que estar o vice, o diretor junto com você também. Nós fomos trazendo essas formações, né? Elas foram um pouco enlouquecendo a princípio, não vou mentir, né? Eu tinha professoras ali que, desde a pedagogia, eu não estudei mais. Então, olha só, era assim, mais ou menos uns 10 anos, 15 anos sem ter feito Uhum. mais nada, entende? Então, elas estavam muito carentes disso. E o que eu falo que foi muito legal ali naquele momento? Entender que elas precisavam de ajuda. Não foi fácil, gente. Ah, Regiane, foi... Nossa, eu cheguei lá, todo mundo me aceitou. Mentira, foi dificílimo. A princípio foi uma resistência enorme, né? E depois a gente foi fazendo todo o trabalho, elas foram percebendo que a prática, além disso também, né? Eu ia observar a sala de aula, voltava com esse professor, a gente conversava sobre a aula, nós montávamos junto uma aula e eu ia junto com ela aplicar. Então, assim, não era só simplesmente vou lá, observo sua aula, ai, você não está bom nisso, naquilo, não era isso, entende? Havia toda uma construção deste processo, pensando nas formações. Então, Keller, você fala, dá para ficar sem formação? Não dá para ficar sem formação. Hoje estou diretora, Uhum. né, nessa escola desde 2023. E aí, uma das coisas que, não nesta nem outra, nessa que eu estou agora, mas o processo de formação, o ATPC é para isso, né? A aula de trabalho pedagógico é para isso. Não tem informaçãozinha, não tem. Aliás, também a troca, o momento de troca desses professores, porque o professor tem muita coisa boa para fazer, que faz na sala de aula e que a gente tem que aproveitar, né? Então, o tempo inteiro a gente está pensando em formação. A gente faz aí a reunião de gestão, como é que vai ser a semana que vem? Então, o que a gente tem para a semana que vem? Já está tudo montado, entende? O professor, ele vai ter formação no horário de trabalho pedagógico dele. Ponto. Tem quem aproveita mais? Tem, né? Porque não só, eu falo que não é só técnica, a gente traz ali, né, a parte que é interessante, as referências que a gente usou. Então, o professor pode ir se aprofundando nisso. Ô, Rê, que horário? Gente, né? O Renato me diga se eu estiver errado, você também. A gente passa por isso todo dia. E a gente acaba pegando alguns momentos, às vezes eu me vejo no sábado lendo um livro, mas eu vou Sim. precisar dele. Não tenho o que fazer. Então, dá para ficar sem informação? Não. Pode ser qualquer uma? De jeito nenhum. Porque se você quer que a sua escola avance, você tem que ter foco, objetivo, planejamento, organização. Não é qualquer coisa. Nossa, eu vi uma coisa legal ali, eu vou trazer para o ATPC. Não é assim. Né? Então, também Uhum. tudo muito bem planejado e organizado. Sei que eu falei bastante também. Renato, eu também falo demais. Então... É um podcast, faz parte. E aí a gente vai se empolgando, né? Mas não dá para ficar sem. Enquanto você estiver na sala de aula, né, o seu processo de formação é contínuo. Não dá para deixar parar, não dá. Perfeito. Eu gostei da sua fala, Rê, porque ela mostra aquela tentativa de fazer da forma como for possível, né? Mas precisa acontecer. É quase como se a gente estivesse debatendo para conseguir continuar com a formação. E aí, Renato, eu preciso agora do teu conhecimento e de tudo que o Instituto Casagrande desenvolve também, porque como foi que a gente chegou nesse cenário em que um professor precisa aprender, não encontra tempo, às vezes não tem energia, às vezes não tem condição, às vezes não tem subsídio? Essa é estrutural, essa é a nossa realidade, precisamos lidar com isso. Como que está essa situação no momento? Bem, Kelly, primeiro é uma realidade, não é exclusiva do professor, é para todos. Boa. Todos os profissionais hoje do mercado estudam sempre, é estudo para toda a vida. Então você vai ver isso na medicina, você vai ver na engenharia, você vai ver em todas as áreas da saúde, em direito, porque as mudanças são muito grandes. Vamos pegar o exemplo da inteligência artificial, que está mudando, que pode até tirar postos de trabalho de médicos, de advogados. Sim. Por isso que hoje todos estão correndo, porque a tecnologia ela cresce no sentido exponencial e nós precisamos
acompanhar tanto essa revolução tecnológica que vivemos, como também a evolução de uma sociedade, das pessoas, do aluno, da família. Então, ampliou muito, primeiro, a necessidade de conhecimentos mais amplos. Antes, o professor, um grande especialista em matemática, geografia, ciência, pedagogia, dava conta. Hoje não dá. Por quê? Porque você precisa fazer uma conexão com a realidade do aluno, com o mundo. Então, a primeira coisa, tem que ser uma pessoa culta. Você tem que estar acompanhando. Ah, mas eu não gosto de política. Tem que acompanhar. Ah, mas eu não gosto de economia. Tem que acompanhar. Quem se propõe a ensinar tem que ser uma referência. Eu não estou falando em grandes intelectuais. Eu estou falando que você precisa gostar de aprender. Paulo Freire, Perfeito. numa entrevista que ele fez com o Gilberto de Menstein, pouco antes de morrer, os dois já partiram daqui, ele falou assim, ó, todo professor precisa, todo professor precisa gostar de viver. Então ele faz uma afirmação. E aí ele pergunta, e o que é gostar de viver, Paulo Freire? O Gilberto pergunta, ele diz, gostar de viver é gostar de aprender. Quem não aprende, quem não gosta de aprender, não gosta de viver. Ou seja, não quer mais vida, porque a vida está sempre nesse movimento. E aí ele nos ensina, na verdade, que o professor é um eterno aprendiz, mas tem que ser apaixonado pelo conhecimento. Eu não posso deixar que a minha rotina, que as questões operacionais da escola, as exigências, tirem esse lugar divino, esse lugar maravilhoso da aprendizagem. E aí eu queria só trazer, se me dá mais um pouquinho, a Rê já falou que fala bastante, eu também falo, mas eu anotei umas coisas quando a Rê começou a falar ali, eu fiquei pensando no que Por nós favor. vivemos aí no Instituto, e que eu vivo nas prefeituras que nós trabalhamos, porque é o seguinte, se você é educador, estuda por obrigação, ou só por necessidade, ou por certificação, que isso acontece muito, né? As pessoas vão participar de um evento, elas começam a perguntar a lista, você vai ter certificado, a lista, para assinar a lista e ir embora. Por quê? Porque certificação significa dinheiro no bolso, porque a pessoa sobe de nível nos sistemas estaduais, municipais, os sistemas públicos, as pessoas sobem de nível, então elas correm atrás de uma certificação. Eu fui professor da rede estadual do Paraná e eu lembro que no mês de outubro era o mês da prova de pontos lá. Então a gente corria atrás. Naquela época não tinha nada online, era 100% presencial e às vezes é pouco oferecido porque aquilo que se falou do tempo, né? A pessoa não tem tempo. Por isso que a formação em exercício é fundamental. Mas eu quero trazer essa questão do que a Rê trouxe. O professor precisa, e isso eu sei que o professor às vezes vai me xingar, porque eu defendo muito o professor na minha rede social, e sou muito parceiro e entendo muito a dor do professor. Mas o professor precisa descobrir o prazer da leitura, o prazer de Sim. assistir, de se dedicar a um curso, se desligar um pouco disso aqui, ó, a não ser que seja ligado nisso aqui para estudar. Mas eu quando falando isso aqui assim, eu estou falando na questão mais das brincadeiras da rede social, das fofocas, etc. Ele precisa, e aí vem um recado para o gestor, sentir resultado naquela avaliação, naquela formação. Porque muitas vezes ele participa de eventos e não vê o resultado. E aí vem a questão do custo-benefício. Se o custo de eu me dedicar, de eu extrapolar, ler um livro no sábado, como a Rê trouxe, não me trouxer benefícios reais na sala de aula, na mudança, eu vou desanimar e vou apenas cumprir a Sim. obrigação, ou porque me mandaram, ou porque tem certificado. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, nós podemos continuar depois falando sobre isso, o papel do gestor e do líder é fundamental, porque há muitas formações que realmente não levam o professor muito longe. Ou professores com 40 anos de magistério, 30 anos, assistem a mesma formação do professor que tem 2 anos de magistério, 1 ano de magistério. Há até um desrespeito nisso, porque é muita formação geral e pouca formação específica. E aí nós perdemos o professor. Às vezes eu preciso de formação do professor em um pouco de artes na cultura, ou na alfabetização, ou na matemática, mas nem todos. Né? Tem professores que não precisam daquele conteúdo. Vamos pegar a geometria, eu sou formado em matemática.
geometria é um problema sério, porque a maioria dos estudantes, quando os professores foram estudantes, não estudaram geometria. Por quê? Porque ela ficava no segundo semestre, no livro, pode ver que a gente tinha aqueles livros de matemática e não completava o livro. É, E a gente fazia parte da álgebra no oitavo ano, nono ano, e não fazia geometria. Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade de matemática, eu tive uma boa formação em matemática e educação básica, mas eu vi muitos colegas que não tinham. Então, na matemática, eles não conseguiam fazer geometria espacial, geometria analítica, porque eles tinham uma dificuldade da geometria básica, que não é na faculdade que você vai aprender. Foi ensinado para a gente na educação básica. Então, esse diagnóstico real do que o professor precisa é fundamental para ele poder sentir o custo-benefício. Também falei demais, mas eu queria trazer essas contribuições para o nosso papo. não, perfeito, precisa mesmo, porque olha como tem aqui uma qualificação desse debate também, né? Porque muitas vezes a gente fala de formação, mas a gente não discute mesmo que formação é essa, né? Qualquer formação é qualquer coisa, qualquer formação vale? Em que situação que qualquer Para formação vale? certificação, talvez vale, né? É, Vale, porque aí o professor Sim, ele consegue a certificação, assina a lista de vai presença e pouco evoluir. se interessa. mas E eu vou isso é dizer que formação, tem né? professores que mesmo trazendo essa questão do prazer, às vezes não querem. Mas eu Verdade. considero a minoria. Se nós conseguirmos fazer uma formação que atinja objetivos ou que Perfeito. resolva problemas que o professor sente, que ele passa às vezes Muito situações bom. que ele não gosta de passar, isso eu acho que diminui muito a resistência à formação. Perfeito. Perfeito. Eu acho muito legal porque a gente já ouviu isso algumas vezes de ouvintes que acompanham o podcast aqui, que acompanham os materiais da casa, né, da Editora do Brasil. Já ouvimos já de, olha, nessa meia hora que eu ouvi vocês, nesses 40 minutos que eu ouvi vocês, me deu ideias, me deu dicas, me deu propostas, que às vezes eu fiz um curso de uma Verdade. semana aonde não foi isso, porque o curso de uma semana foi novamente, foi aquele conteúdo que ele é massificado, que ganhou o papel, ganhou o certificado, que beleza, né? Pode servir para sua evolução em alguma situação, mas realmente não deu resultado. Então tem uma qualificação do debate quando a gente fala sobre o que é essa formação, que ela é importante. Você acha também, Rê, faz sentido o que eu estou falando? E você falando, Keller e o Renato também já tivemos aqui convidados, né, se você está fazendo, que comentaram sobre isso, fez a formação, está acontecendo lá na sala de aula de verdade? É? Porque quantas coisas são preparadas e não acontece. Por isso a importância desse apoio presencial ser diário, né? A equipe ela tem que diariamente, eu falo, a gente hoje tem a obrigatoriedade aqui na rede, mas antes da obrigatoriedade eu já fazia, como eu disse, e tinha uma equipe que também realizava, né? Não é a Regiane. Mas você ir, e aí eu lembrei o Renato falando, eu já comentei isso aqui também, mas não tem como. Há especificidades em alguns professores que você não precisa levar para o coletivo. Você vai trazer Perfeito. esse professor e você consegue, nos momentos ali do feedback, depois ele volta, porque ele percebe que você identificou aquela fragilidade dele, e ele volta e você vai fazendo essa formação mais individual. Eu já comentei aqui, aí foi mais técnica, né? Eu tive um professor que ele se formou, entrou na rede e eu lembro que eu fui assistir uma aula dele quando terminou, e na época da coordenação ele fez: Rê, eu não sei escrever na lousa, eu sei que eu não uso os espaços direito, me ajuda nisso. Olha que Nossa, interessante. pontual, né? Pontual. Aí ele ia para minha sala, na minha sala tinha uma lousa, né? Ele vai lembrar disso, e a gente ficava ali, olha assim, porque eu falo, eu venho do antigo magistério, ensinava-se isso, né, Renata? Aquele antigo magistério. Muita técnica, magistério. Isso, né? Então a gente tinha mesmo, não que a sua lousa tenha que ser perfeita, mas o aluno precisa entender, né, o que você está escrevendo. E Uhum. ele sentiu que os alunos tinham essa dificuldade. Você vê, era específico dele. Eu ia fazer um ATPC ensinando todo mundo a escrever na lousa? Não, né? Não era. Então, quer dizer, essas especificidades é legal a gente olhar. E o professor se sente acolhido também, né? Rê, olha, tem professor que tem vergonha de falar, né? Rê, eu vou entrar agora na fração e eu tô com uma certa dificuldade em tal coisa. Então você chama, você vai dando ideias. Se você também não manja muito, gente, chama outra pessoa, né? Mas não Perfeito. deixa esse professor inseguro
para ele dar aquele, né, trabalhar com aquela habilidade que está ali descrita, ele não vai dar conta, vai dar tudo ruim, né? Então, como é importante também essa segurança dele olhar para o gestor, para um dos gestores e falar: não estou seguro, preciso de Tem que ajuda. ter esse espaço, né, também, né, para conseguir Tem que abrir ter dessa forma. também, E faz também. muito sentido para mim, porque dentro da escola nós temos capacitações diversas, né? Acho que tem poucos locais onde você vai juntar tantas pessoas capazes em diversas disciplinas como é a escola. Então faz sentido ter essas áreas de trocas. E aí eu vou aproveitar novamente o Renato aqui e eu vou tentar descobrir um segredo. É essa ideia, Renato, é algo próximo disso? Quando o Instituto Casagrande fala sobre um ecossistema, é porque não é só uma formação no sentido de é um curso, mas é porque tem várias formas de se aprender, é porque tem os encontros, é porque tem outras formas, é para não ficar só com aquela estrutura de senta aqui, toma essa aula e vai embora. Tô aqui tentando entender como é que funciona. O Instituto Casagrande tem, por exemplo, pós-graduação, temos congressos presenciais, temos os eventos ao vivo, né, para participar, e temos cursos remotos. Então, justamente uma quantidade. E mais os livros, né? Que Perfeito. incentivar a leitura. Ontem mesmo fiz um post só sobre por que ensinar a criança a gostar de livros, né? O que que muda. E infelizmente devia ser dos pais, mas os pais estão lendo cada vez menos também por causa disso aqui, né? Então sobra mais uma carga para o professor. Tudo isso está no mesmo combo. Ou seja, não dá para fazer, por exemplo, tem lugares que daí descobre o poder da oficina, só faz oficina e fica uma coisa chata, rotineira. Aí alguns só fazem congressos, só fazem grandes eventos com grandes palestrantes, que é interessante, que é um momento, talvez um por ano no município, é interessante os professores terem contato com Uhum. palestrantes com mais experiência, e fazer aquele coffee break, isso é fundamental. Mas, na maioria das vezes, são pequenos encontros, pequenos workshops, pequenas palestras, pequenos grupos de estudos, né? Talvez tenha menos palestra e mais grupo de estudo. E aí tem a própria pós-graduação, que às vezes muita gente vai para a pós-graduação fazer pós, fazer pós. Qual o objetivo desta pós? Né? Aonde vai te levar? Será que nesse momento é pós? Ou será que é melhor eu fazer um conjunto de formações isoladas? Porque a pós, ela pode ser interessante, mas ela é também engessada dentro de uma estrutura. Todo mundo aqui fez pós-graduação lá do Senso, a gente sabe que se aproveita um módulo, outro módulo você não aproveita, né? Você não... Mas se cumpre aquelas 360 horas obrigatórias, sendo que às vezes você aproveita 100, 120. Como a Rê falou sobre o problema do tempo, que é um dos grandes problemas que nós temos, se você vai fazer uma pós-graduação e fazer de fato, mesmo que seja à distância, se dedicar à pós-graduação, essas 360 horas vão ser consumidas. Aí você não tem mais espaço para outro. Então eu defendo pós-graduação, mas eu acho que tem que ser mais seletivo na hora porque às vezes o professor decide pela oferta. Ah, tem uma pós que estão ofertando sobre um tema tal. Não tem nada a ver com o tema dele, mas está barato o curso, eu vou fazer essa aí. Aí eu completo a carga horária. Isso é objetivando o quê? Certificação. Só que ela toma tempo. Ela vai exigir uma dedicação e que às vezes o professor não vai ver o custo-benefício, como eu falei. Então, esse ecossistema nosso, ele tem essas composições. E nós trabalhamos diretamente em loco em muitas prefeituras, é, uma grande quantidade de prefeituras hoje, e que nós mandamos formadores, grupos de formadores, vão, viajam, e nós estamos trabalhando com secretários de educação, orientando nesse sentido. Não dá mais fazer tudo. Então, todas as disciplinas, todos os professores juntos, vamos separar. Daí ele diz, mas uma oficina vai ter só 20 professores. Sim, 20 professores, mas são 20 professores que vão aproveitar melhor e colocar os 80, sendo que 60 vão só cumprir a carga horária, vão gastar um tempo e não vão aproveitar. Então, estas questões são fundamentais, mas ainda volto na questão do gestor e vou trazer de novo o que a Rê trouxe sobre a obrigação do coordenador pedagógico de estar preparado para formar esse professor que
não sabe algum conteúdo, talvez ele não vai, o coordenador não vai saber matemática, mas vai organizar o próprio ecossistema dentro da escola ali, para que esse professor tenha acesso a um licenciado em matemática, que ele tenha, e que ele não se envergonhe, porque é uma questão de vergonha para o professor. Nós temos uma cultura do professor que sabe tudo. Então, um professor tem vergonha de falar para o seu colega que ele não sabe. Ele engana. Por quê? Porque ele já tem uma autoestima baixa hoje. E aí tem mais a situação dele expor alguma coisa que não é culpa dele, é culpa de uma formação nossa ruim. Ou seja, ele é vítima de uma escola que não ensinou bem. E aí ele está, às vezes sem saber, ele está continuando nesse círculo vicioso, né? E formando até futuros professores que não vão saber certos conteúdos. Então, nós temos que quebrar isso. E o papel do gestor é fundamental. Aí me perguntam às vezes, mas o coordenador pode entrar na sala de aula, assistir a aula do professor? Pode, quando ele conquistar essa autoridade para isso. Se for lá para fiscalizar, ou se o professor não entender, ainda não. Vai criar um clima terrível na escola. Quando as pessoas sentirem que elas confiam em você, e que elas sabem que você está querendo ajudá-la, e que você vai ajudá-la, porque você tem instrumentos para ajudá-la, eu tenho certeza que essa resistência diminui. Porque daí ele se sente um pouco mais leve. Agora é horrível para um professor, e eu lembro que eu trabalhava num colégio confessional com freiras, e logo que entrei no colégio, todo colégio de freira tem uma janelinha, a sala tem a janelinha de vidro, para as irmãs e os padres fiscalizarem. Sempre foram os mais fiscalizadores ali. E eu lembro assim que eu me sentia o melhor professor, o bom professor, não sei o que lá. Eu ensinava matemática do sexto ao nono. E aí, às vezes, eu via o véuzinho da irmã, assim, no cantinho do vidro, assim, e eu era muito safado. Eu ia lá, ela estava tentando ouvir minha aula, e eu ia lá e abria a porta, assim, a senhora quer falar alguma coisa, irmã? Então, porque eu achava aquilo um abuso, né? Um desrespeito, porque era uma forma de inspecionar sem falar que estava inspecionando. E sei que não era às vezes para me ajudar, era para decidir se eu ia ficar ou não ia ficar na escola. Porque o objetivo era verificar se realmente a seleção havia. Não tem nada de errado da pessoa, até o gestor tem que saber isso. E às vezes o professor não está adequado para aquela série, para aquele conteúdo. Tudo bem, e às vezes ele nem pode ficar naquela turma, né? Porque a gente fala às vezes de lacunas que ele precisa preencher. Agora, se ele tem todo um problema de formação, eu acho que o gestor tem que ver. Se a escola particular ainda ele consegue desligar, na escola pública ele precisa conversar e achar uma forma da pessoa se encaixar na turma correta, no turno correto, na escola correta. E isso tudo é um papel do gestor. Então veja que o gestor está o tempo inteiro, que eu sei que tem muita responsabilidade, eu sei que o gestor é um grande apagador de incêndios, mas ele precisa ter competência para não deixar tanto incêndio levantar e poder ter tempo para a formação do professor. Formação do professor é um dos pilares, tanto da escola como da gestão escolar. E aí vem o papel do diretor e do coordenador pedagógico. Eu gostei muito dessa fala porque ela reflete muito aquela questão do professor de que ele precisa realmente confiar nessa gestão. E eu acho que o papel da gestão, ela é, conforme eu estou envelhecendo, eu estou vendo que o papel da gestão é cada vez mais central. Por quê? Quando eu entrei na escola, eu tinha muito aquela coisa, né, de que não, quem faz a escola é os estudantes e o professor. Realmente é. Mas se você não tem uma gestão que permita que essa escola seja feita, se você não tem uma gestão que garante que a parede está lá de pé, que o teto não está pingando, né, que o horário está acontecendo, que o currículo está sendo seguido, você não tem escola. Então, com o tempo, eu tenho percebido isso cada vez mais. Inclusive, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Renato, eu acho que até puxar esse professor para gostar de viver e estudar vai acabar caindo para a gestão, porque não vai ter outra pessoa que vai puxar isso dele, sabe? Estou 20 anos sem estudar, não vai ter uma outra pessoa que vai falar, vamos estudar, não. Vai ser a gestão que vai puxar. É isso mesmo? Deixa eu aproveitar essa aqui, já que você levantou a bola para mim. A minha tese de doutorado, eu pesquisei a liderança com relação à aprendizagem. E depois, Uhum. se tinha impacto ou não tinha, e qual o perfil, ou qual a abordagem da liderança que mais gera resultado.
eu inicialmente fui pesquisar liderança transformacional, liderança distribuída, a gente nem fala sobre isso aqui no Brasil, liderança democrática, liderança pedagógica e a famosa liderança administrativa, que aqui no Brasil ainda se denomina administrativa, lá na Europa, nos Estados Unidos, é liderança organizacional, porque ela é maior do que as questões administrativas básicas. E quando eu fui pesquisar, eu apresento até um gráfico de pizza lá, e uma fatia boa de pizza é a liderança que faz isso. Aí a pergunta que qual liderança que mais impacta? A democrática, a pedagógica ou a administrativa organizacional? O INEP só pesquisa essas três, só trata essas três, não trata as outras duas, que eu fiz o doutorado no exterior, e daí, portanto, a gente estuda. E liderança no Brasil não tem bibliografia científica, nós temos autoajuda, né? Então é só livro de autoajuda. Então nós não temos pesquisadores, nós paramos muito tempo na gestão, Heloísa Lick, Vitor Paro, Pedro Demo, nós ficamos ali. Hoje é muito. Porque gestão ele cuida da organização, a liderança cuida das pessoas. E aí eu não encontrei aqui respaldo científico, teórico para esse trabalho, mas fui buscar dos principais hoje pensadores e estudiosos de liderança educacional no mundo. E aí fui pesquisar qual dessas três aqui no Brasil que são tratadas pelo INEP que impacta o resultado: democrática, pedagógica ou organizacional. Democrática deu até um efeito um pouquinho negativo. E é uma pesquisa quantitativa, não é uma opinião minha. Por quê? Porque quando escolas são muito democráticas, elas têm até diminuir o resultado porque ficam less fair, né? Às vezes o diretor vira um bananão. Então, a gente sabe disso, principalmente quando muitas vezes com a eleição de diretores, o diretor faz um contrato clientelístico porque os professores são cabos eleitorais deles. Existe isso também. Eu fui diretor eleito de escola, então eu sei bem como que é o processo. E daí você traz para o que está no sistema, no sistema político, você traz para a escola. Aí eu fui pesquisar, então, liderança democrática, não. Daí eu fiquei entre a pedagógica e a organizacional. O senso comum, da maioria das vezes, vai dizer o pedagógico, que é o que contribui mais para a aprendizagem. E a pesquisa mostrou que não. É a organizacional. Ou seja, o pedagógico ele só vai funcionar se o chão organizacional estiver funcionando. E eu vou dar um exemplo que eu vivi assim na escola. Eu sou da época que é bom para os mais velhos falar, né? Eu sou da época que a gente preparava a transparência à mão para usar naqueles retroprojetores lá. Daí a gente colocava com essa transparência, ficava preparando a transparência de um conteúdo, porque aquilo, eu tinha uma dificuldade a usar o quadro para ensinar geometria. Eu tinha uma dificuldade de fazer a circunferência. Os sólidos, né? Sabe? Ou seja, eu tinha dificuldade no desenho. Aí o que eu fazia? Lá naquelas transparências eu usava melhor, fazia mais, porque fazia pequeno, organizava. Então eu gostava de preparei a aula assim. Aí tinha que reservar o retroprojetor. Aí chegou num dia, você reserva o retroprojetor, leva o retroprojetor, só tem uma tomada na sala, a tomada não funciona, ninguém verificou que funciona. Acabou a minha aula. Ou seja, eu preparei uma coisa, isso me revolta. Por quê? Porque a organização não faz o papel dela. Outra questão, não tem o retroprojetor, ou está estragado, ninguém consertou. Ou seja, o gestor precisa garantir essas condições. Se ele garantir as condições, e é o primeiro trabalho dele, todas as condições organizacionais, o planejamento, o fluxo, a organização, se ele garante isso, o professor já consegue melhorar o seu trabalho sem interferência pedagógica dele. Só o trabalho do professor, porque ele não atrapalha. Segundo, aí quando ele domina isso e o professor sente, ele ganha autoridade. Ou seja, ele está fazendo bem a parte dele, ele pode cobrar a minha parte. Porque se ele for fazer mal a parte dele, então... Eu vou dar só um exemplo que às vezes os professores falam. O coordenador exige que eu faça o planejamento e que eu cumpra o planejamento. Mas a escola é uma bagunça. Não tem planejamento de nada. Não tem organização de nada. Ou seja, o diretor faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí perde a confiança. Então, isso é um problema. Quando você trouxe a organizacional, é muito importante. Nenhum diretor vai conquistar professor por palavras bonitas ou fazer de vez em quando um lanche diferente. Não é isso. Nem para agradar o professor, ele pode ficar até teu amigo pessoal.
Mas uma coisa profissional, ele precisa de confiança profissional, que envolve honestidade, que envolve prospecção de futuro, que envolve competência na gestão e que envolve inspiração. Essas são grandes competências que o líder tem que ter para ele poder conquistar esse professor e aí sim ele poder fazer um trabalho maior. Perfeito. Rê? E dá muito trabalho, Renato. Imagino que dê mesmo. Às vezes, né, as pessoas olham para mim, Regiane, você nunca faz seu horário de almoço. Gente, não dá. Gente, não tem horário de almoço. Hoje a minha escola, Renato, virou de período integral este ano, né? Então, foi todo um... Estamos ainda em adaptação, porque são muitas coisas. Muita mudança. E aí no horário de almoço, eu tô lá com a criançada, né? Eu quero ver se eles estão comendo bem, como é que tá, como que tá a organização daquilo. Então, né? Mas E tem uma coisa, viu? Primeiro, eu tenho certeza que você é apaixonada pelo que sou. faz. Não Veja trocaria. bem, porque se você não fosse apaixonada, talvez você iria almoçar. Você ia deixar. Põe a plaquinha, gente. Tem gente que põe a plaquinha em horário de volto daqui a almoço. 30. Ou seja, aí vem uma questão. Se você ama o que faz e faz o que ama, tudo Acabou. fica mais fácil e mais gostoso, É isso. mais prazeroso. Isso envolve desde a formação, da rotina, das dificuldades do professor. Mas se vira meramente obrigação, aí não. você não ia ter esse pique que você está falando que tem. Não. Eu 32 tive a anos de oportunidade de fazer rede. sempre que eu gostei e sempre lá. gostei do que eu fiz. E É isso me isso. dava um prazer. Eu não vi horário, assim, não vê relógio, não Pronto. vê. Eu sempre comparo. Faço uma hora de esteira, que é um saco, uma hora de esteira demora 4 horas. E faça uma formação, um trabalho prazeroso. Ele demora 10 minutos. Isso. Todos os dois têm o mesmo tempo de 1 hora. Mas o cérebro, na verdade, quando você está num lugar bacana, passa muito rápido. Eu sinto da esteira porque a esteira é uma coisa chata. E eu faço, mas ela é prática É para chato. estar na academia, mas é chato. É difícil alguém gostar de esteira. Pode gostar de caminhar, de correr, não, mas a esteira. É Se verdade. você ficar olhando no cronômetro, então daí É horrível. é que não passa mesmo. É É horrível. verdade. Perfeito isso. E fazer com este prazer mesmo. E eu falo 32 anos só de rede, né, Renato? E aí o tempo que eu já tive de escola particular, enfim. A gente, eu não vejo horário. E aí ainda falta horário. Olha que loucura. Estava falando e isso me veio à cabeça. Porque às vezes, tipo, dá 4 horas. Hoje eles saem às 4 da tarde, às 16 horas. Nossa, gente, já são 3h30. Eu só tenho meia hora. Entende? É diferente. Enquanto tem os que, não dá que ser 6 mil, sair correndo. E assim, eu não falo, e aí vai falar, nossa, não, é que realmente, o Keller sabe disso, quem escuta aqui o Arco, eu escolhi a profissão que eu queria realmente exercer e acabou, né? Fui estudando, tem muito para eu aprender ainda, eu sei disso, mas eu estou no lugar que eu escolhi e que eu gosto de estar e falta a hora. Viu, Rê, só complementando, quando eu chego, por exemplo, num restaurante, numa loja de shopping, que está próximo à hora de fechar, ali eu vejo se o funcionário está feliz ou não está feliz. Porque se ele está atendendo mal-humorado, que ele não quer que você compre, que você não entre, está te tocando de lá porque ele está louco para ir embora, está olhando só o relógio. E eu respeito os profissionais, porque às vezes as condições são aquelas mesmas. Mas você identifica ali claramente aonde tem amor. E eu vou trazer o que o Keller trouxe, vou trazer de novo. Essa questão de despertar o amor, não sei se foi o Keller ou a Rê, é função do líder, do gestor, sim. Vocês vão dizer, mas meu Deus, tudo isso. Eu fui diretor de escola, eu fui pró-reitor universitário, eu tive essas responsabilidades, uma universidade com 40 mil estudantes. É responsabilidade. Eu, como presidente do Instituto Casagrande, tenho essa responsabilidade com os nossos colaboradores. Ou seja, o tempo todo para que ele desperte o amor e que eles se sintam bem e que eles sejam felizes. E isso tudo, o líder tem um papel fundamental. O Keller falou disso. Perfeito. A gente ainda tem que cativar. Tem mesmo, gente, faz parte. E ver se a tomada está funcionando. Porque a tomada, ninguém vai ver que você viu.
Porque Não, quando tá imagina. funcionando a tomada, ninguém lembra do eletricista, ninguém Não. lembra. Você Quem vai lembrar chamou? só, É. você vai lembrar só da importância de uma energia elétrica quando fica sem luz. Ou você nem lembra, é igual o ar que você respira. E, portanto, uma É boa parte do isso. trabalho dos gestores, ela fica apagada. E tá certo ficar apagado. Você vai assistir uma peça de teatro com a Natália Timber, você quer ver a Natália Timber e você quer ver tudo funcionando, o som. Mas o Verdade. diretor pode não estar lá, só assina a É. peça. Mas porque não é ele que aparece. O palco da escola, vamos usar essa Os referência, é o professores. professor, não é o diretor. Se Não. você tiver vaidade, não vá ser diretor. Não. Porque às vezes eu confundo com vaidade. A vaidade do diretor, ele encerra no dia que ele assume, toma posse lá, que ele É ganha os cumprimentos, todo mundo beija e abraça, e verdade. termina aquele dia. No dia seguinte vem a cobrança, né? E hoje os políticos vivem muito disso também, né? Perfeito. Cada vez menos a vaidade, essa geração nova não vê É. cargo com Uhum. vaidade, não tá nada. Então, você tem que pensar o seguinte: se você quer contribuir numa escola como diretor, como gestor, não vá com essa questão da vaidade, do poder, que isso é tudo balela. Você vai Balé. ser o último que vai se servir, você vai ser o último que vai sair da escola, vai ser o primeiro que vai chegar. E quando a escola for bem, você vai ter que cumprimentar os professores e dizer: vocês que conseguiram isso. É, exato. Perfeito, perfeito. Já está quase dando nosso horário, porque nós estamos Perfeito. gravando há quase 1h10, porque realmente passa voando o tempo quando a gente está se divertindo. E eu queria puxar uma última questão para você, Renato, que eu acho que é quase como uma dica, sabe? Sou gestor, sou professor, estou aqui, ouvindo agora. Ouvi o Renato falando, ouvi a Regiane compartilhando, ouvi o Keller aqui falando também. E me tocou isso tudo. Me tocou, eu ouvi aqui a conversa e falei assim: olha, tem coisas que eu preciso fazer melhor, tem coisas que eu preciso entender melhor, aqui tem muita coisa que eu estou entendendo que eu preciso fazer. Então, que dica que você pode dar para esse professor que está querendo estudar ou que quer se reacender nessa possibilidade? E também, que dica que você dá para esse gestor? O que esse gestor precisa fazer agora, nesse momento, para garantir que esse professor vai continuar seguindo no seu caminho de educador, que ele vai continuar se formando, que ele vá caminhar? O que esse professor, esse gestor pode sair daqui já pensando? Ótima pergunta, ou me levantando a bola para eu bater. Eu acho que no mundo como nós vivemos hoje, em que nós temos voz, vez, né, todos nós, esses dias eu ouvi a Fernanda Torres falando que a opinião pública, antigamente era uma opinião pública só dos especialistas. Hoje todo mundo tem voz para a opinião pública. A opinião pública não é mais só o jornalista, o artista, o político. Hoje todos têm voz. E eu acho que uma coisa que às vezes falta para o professor, ele tem uma bandeira. Além de tudo que ele faz, qual a área que ele gosta mais? Por exemplo, eu escolhi a bandeira da gestão há muito tempo, é uma área que eu adoro, tá? Agora eu voltei mais ao professor, falando sobre identidade, já escolhi outra bandeira agora, junto, identidade docente, a identidade profissional. Que o professor, na verdade, é alfabetização, é inclusão, é novas tecnologias, sabe? Isso faz bem pro ego dele, faz bem para ele. Ele tem o seu Instagram para postar, às vezes vai postar receita, alguma coisa, comece a postar. E ele forma, inclusive, a possibilidade de, no futuro, ele dizer: ó, cansei da sala de aula e eu me tornei um especialista em novas tecnologias. Então, a própria formação de professores, como a Rê trouxe, que o professor pode formar outro professor. Se você gosta de formação, comece contribuindo voluntariamente na escola com a formação. Se você gosta de escrever, qualquer coisa, e comece a eleger sua bandeira. Eu trago isso como uma dica, porque eu acho que você vê não é só fazer uma pós-graduação, uma especialização, sou especialista, é tua bandeira. Você vai ter pesquisar, você vai ter vontade de fazer alguma coisa, e isso vai te ajudar a você diminuir a resistência sobre essa questão de formação, e sair Perfeito. talvez daquela obrigação de que eu vou me formar para ganhar um certificado, alguma coisa assim. Então eu considero isso importante. E também que o professor tenha é, humildade e saiba que todos nós somos ignorantes em muitos aspectos, sabe? Então não é porque eu vou dar uma palestra que eu estou acima de vocês ou abaixo de vocês, não é. Eu sou ignorante em muitas coisas. Depois que a gente
que o Gardner trouxe a questão das inteligências múltiplas, ficou mais claro para nós a gente entender que eu sou bom numa área e não sou bom na outra e pronto. E às vezes um professor, em determinados conteúdos, ele não é bom. Por uma questão que ele não tem afinidade, por uma questão que ele não aprendeu direito. E ele tem que ter humildade de pedir. Isso eu não sei, não tem nada, gente. Tem que acabar com esse milindre, a situação. Não. É dizer, eu não sei, eu tenho dificuldades. Então, são questões que ele tem que trabalhar. E culturalmente nós somos preparados para termos todas as respostas. Com relação ao gestor, eu acho que o gestor ele precisa muito de formação. Não basta ser um bom professor para ser um bom gestor. E o professor, a grande maioria dos gestores, eles não têm preparo. Eles caem na escola como assim, paraquedas. Ou porque foi eleito, porque foi nomeado, porque foi contratado. A escola particular ainda tem uma questão, talvez um processo seletivo mais rigoroso. Numa escola pública, ou é eleição, ou é geralmente nomeação, ou alguns casos de certificação por prova, mas é uma prova escrita, que não mede liderança, por exemplo. Pode medir até a intenção de liderança, mas se ele é líder, não é líder, não é uma coisa simples. Quantas vezes eu contratei gestores errados? Não é uma coisa simples. Então, esta questão de ele, neste universo da escola, entender muito, muito, muito esse seu papel, e que ele precisa desenvolver competências que ele não tem. E aí eu cito as duas questões. Gestão, competências voltadas à organização escolar. Tem que saber, na verdade, desde a organização de horário, da merenda, da fila, da matrícula para não ter fila, da entrada do aluno, do professor que às vezes não vai para a sala de aula, como que ele vai fazer, da formação. Ele tem que saber, ele tem que dominar o script de uma escola. Esse é um ponto fundamental. E aí, o segundo, quando falamos em liderança, que a gente fala mais voltado às pessoas, ele tem que desenvolver capacidade de mobilizar as pessoas. Às vezes ele tem um grande projeto de gestão e não consegue mobilizar as pessoas para o projeto. Às vezes, ele consegue mobilizar e não tem o projeto de gestão. Então, ele mobiliza para quê? Eu vejo aqui no Paraná, muitos professores de educação física são eleitos diretores. É o maior número, é educação física. Ele bate todas as outras licenciaturas. Por que ele se elegeu como diretor? Porque ele tem uma capacidade, talvez, até a própria disciplina dele, mais aberta, os alunos acabam, principalmente no Fundamental 2 e médio, se envolvendo com os professores de educação física, porque é uma aula mais flexível, às vezes é mais gostosa. Mobilização, né? E é associada ao esporte, à área livre, tudo isso ajuda mais, que sai daquele. É a única disciplina praticamente que sai do formato tão tradicional. E aí ele se elege diretor. E ele tem a capacidade de mobilizar, ele é um grande comunicador, ele é recreador, mas ele não entende de escola e não estuda, não formaram, não deram formação adequada, e aí o que acontece? Essa capacidade de mobilizar se perde, daqui a um pouco ele perdeu a governabilidade. E depois que se perdeu a governabilidade, meu caro diretor, é difícil reconquistá-la. Então, se você está hoje num processo de direção de escola, eu questiono como está a sua governabilidade. Se você não a perdeu, espero que não tenha perdido, não deixe que isso aconteça. E isso você precisa estabelecer o vínculo principal, confiança. E aí eu repito de novo, as pessoas precisam entender que aquilo que você faz é aquilo que você fala. Isso tem que ser honesto com o professor. Segundo, quando eu citei a questão de prospecção, de mudança, de futuro, nós vivemos um mundo em constante mudança e tem escolas que não mudam há 10 anos a sala dos professores. Às vezes mudar um sofá, colocar um vasinho de flor, sabe? Colocar um cheirinho daqueles com palitinho, sabe? Inventar coisas que vão te ajudar a fazer essa questão de que nós estamos em movimento. Outra questão que eu já trouxe, eu quero repetir aqui assim, essa capacidade de fazer a gestão, de fazer o processo e de fazer com que o professor realmente consiga resolver os problemas. Aí envolve a questão de ele ser uma pessoa preparada para lidar com os problemas dos professores. E o gestor tem que ser uma pessoa, na verdade, que consiga dialogar com todos, né? Com da religião diferente. Eu vejo, por exemplo, um diretor que é fanático numa religião, ele já afasta.
Você pode professar a sua crença, mas na escola você tem que pensar que tenha professores que são ateus, tem professores agnósticos, tem professores evangélicos, tem professores da Umbanda, tem professores católicos, ou seja, nós temos que respeitar todos e todas. E isso tudo está nessa competência dele. E aí vem a quarta questão. Você precisa inspirar. E inspirar é aquela coisa o sopro de vida. É chegar de manhã cedo, todos os dias, os 200 dias, e o professor sente que você tocou na alma dele. Eu costumo dizer, né, que se o século XX o segredo era a alma do negócio, o século XXI a alma é o segredo do negócio. Ou a gente toca na alma, ou a gente não tem negócio e educação. Não adianta. E tocar na alma tem que ser desenvolvido. É você conseguir, olhe bem a complexidade, ler as palavras não ditas pela boca, ouvir os soluços engolidos e ver as lágrimas não afloradas na face. Esta é uma competência fundamental de um líder. Há líderes que transformam e há líderes que fazem apenas transações. Venha no dia tal que te dou um dia de folga. Venha ou não venha que eu te puno dessa maneira. Liderança transacional. Um grande líder é um líder transformacional. Quando ele transforma o ambiente e quando as pessoas sabem ou sentem que foram transformadas a partir daquele líder, da colaboração dele, do efetivo trabalho dele dentro da escola. Perfeito, perfeito. Nada a acrescentar. Muito bom, muito bom. Deixa eu já te avisar então, Renato, que a gente está Muito caminhando bom para o e momento final, né? inspirador, né? É Exatamente. inspirador. É. Uma Que é o liderança Como é trabalho, né? bom. inspiradora. Como dar aquele Perfeito. pontinho de continuar, enfim, né? Isso faz Uhum. muito bem. Perfeito, perfeito. A gente está caminhando para os momentos finais aqui e eu agradeço demais, demais, mas eu Tá. preciso te avisar. Eu preciso te avisar, Renato, que quando a gente encerra o programa aqui, tem 3 perguntas dificílimas que será feita para todo mundo que está aqui nessa mesa. Se prepara, hein? É hora da prova, se prepara. Olha a primeira, que difícil. O que você achou do programa? Complicado. A segunda pergunta, onde eu acho mais sobre o Renato e sobre o Instituto Casagrande? Gostei, quero, preciso acompanhar. Como que eu faço? E a terceira pergunta, ela também é complicada, que é uma dica. Um pedacinho do Renato para nos acompanhar. Pode ser uma música, uma ideia, uma frase, um pensamento, além desse programa inteiro, né? Que foi maravilhoso, que está acompanhando a gente com certeza. Um pedacinho seu. Mas para te dar tempo para pensar, Regiane Taveira, minha grande diretora aqui, vai responder primeiro. Então, Rê, o que você achou desse programa? Tenho certeza que gostou, mas eu quero muito te ouvir. Segundo, onde eu acho a Regiane? E terceiro, o que você deixa pra gente, Rê? Gente, eu amei, né? Porque a gente tem aqueles momentos que você fala, ai, tô cansado, não é? Somos humanos, não é? Aí você olha e fala, poxa vida, ainda há tanto a ser feito, olha. E esse foi um episódio que me fez refletir sobre ainda o que eu preciso fazer junto com a minha equipe, né? O que nós lá precisamos fazer ainda para ajudar aquela comunidade que eu escolhi trabalhar, né? Então, inspirador. E quando você lá no começo, o Keller colocou, e professor tem que estudar, precisa estudar, a gente precisa muito, não é? A gente não pode parar nenhum minuto. Há tantas coisas que a gente não sabe, né? E o Renato traz o prazer. Gente, assim, né? É você olhar e falar, que delícia, eu estou fazendo exatamente o que eu quero. E quanta coisa ainda há para que eu preciso aprender e quanta coisa há para ser feita. Amei o programa, amei, amei, amei. E eu tô aqui no Arco 43, né? Olha aí, o Renato volta depois de 6 anos. Então, estamos aqui no Arco, né, Keller, há 7 anos. Então, estou aqui, estou lá no Instagram, mas eu estou lá na escola, né, no chão da fábrica, onde a gente tenta fazer essa mágica toda aí acontecer. E aí eu vou deixar aqui, né? Eu vou deixar realmente essa questão de professor e professora, não deixem de se aperfeiçoar. Não pega essa baciada de pós aí, não. 3, portanto, não é isso. Eu tenho que falar disso, porque até dói o coração, né? 3, se você fizer 3, não é isso.
né? Acho que o Renato fez um destaque aqui muito legal. Escolha algo que você goste de verdade, né? Se você escolheu ser professor, tem alguma área específica que te chama a atenção, que, né, vai fazer com que você se inspire mais, não é? Eu tenho uma professora que, né, conheço há muito tempo, que trabalhou comigo, que se aposentou, que ela adorava contar histórias. E ela foi fazer um curso sobre isso. Hoje ela é uma contadora de histórias, assim, né? Continua, né, professora aposentada, enfim, mas faz isso muito bem. Ela gostava disso. E o quanto que a gente precisa fazer essa molecada gostar de ler? Então, é uma coisa. Então, faça algo que está dentro, que esteja, faça parte ali do seu trabalho, mas que você sinta, ai, vontade. E não deixem de estudar. E aí eu brinco com aquela dica, né? Leia um livro de verdade. Não pega fragmento, que eu falo, não vira o Frankenstein, que eu já comentei isso aqui, né? Leio só um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro, um pouquinho. Não leio, na verdade, a gente não lê nada assim. Então, termina o livro, né? Se você não gostou, essa direção, pega outro. Acho que isso é legal a gente pensar nisso, porque para a gente ter realmente uma posição, né? Então, qual tipo? Eu sou um alfabetizador, mas como que eu alfabetizo? Entende? Ter uma posição. Enfim, fica aí a dica, não parem, não parem. E cobrem do seu gestor. Isso eu falo mesmo. Ele está lá e ele precisa te ajudar. Ponto. Amei o programa, muito obrigada. Perfeito. Rê, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente sempre. Muito obrigado por estar me acompanhando. Muito obrigado por se esforçar para ser essa gestora que todos precisamos sempre, viu? Agradeço muito, Rê, muito mesmo. E vamos lá. Renato Casagrande, meu querido Renato, as 3 perguntas dificílimas para você. Se você gostou do programa, onde eu encontro o Renato, Instituto Casagrande, e o que que você deixa conosco? Bem, eu amei o programa, né? Porque com vocês dois aqui, a gente fica à vontade, não vi o tempo passar, né? Não vi, porque eu não estou nem vendo o relógio aqui, então, quando você falou agora que deu 1 hora, eu fiquei um susto. Uma delícia, né? Eu acho que a gente se encontra nas falas, a gente se identifica, e também, como você falou, eu também saio inspirado aqui. Não é simplesmente porque é muito interessante. Você tem, às vezes, umas ideias, por isso que a aprendizagem é tão importante, né? Porque você tem ideias muito fixas, você acaba sendo viciado nas suas ideias. Então, toda vez que você permite dialogar, abrir, às vezes as pessoas falam uma coisinha, aquilo bate com você e faz você dar uns insights, promover alguma mudança. Então, por isso que também a minha fala depois vai em encontro do que, do que nós tratamos aqui sobre a aprendizagem. Em relação a isso, então, o programa eu adorei. Com relação a onde me encontrar. Primeiro, eu não confundo o meu nome, Renato Casagrande, com o governador do Espírito Santo, que é Renato Casagrande. E aí ele ganha no Google de mim, porque ele é político, tem muito mais ações que o educador. Eu estou no meu Instagram, Renato Casagrande Oficial. Eu tenho um Instagram com 260 mil seguidores hoje. Vou fazer uma festa quando chegar a 300 mil. E o Instituto Casagrande Oficial também, no mesmo nome, Instituto Casagrande Oficial. Tem um canal do YouTube do Instituto Casagrande, onde você tem muita formação gratuita. O canal do YouTube é Instituto Casagrande mesmo, sei lá, você localiza. E o site institutocasagrande.com, ou seja, Instituto Casagrande é mais fácil. Colocou no Google da Renato Casagrande, você tem que pôr professor Renato Casagrande, aí eu sou chamado. Deu muita confusão entre eu e o governador, eu tenho até o telefone do governador aqui, porque aconteceu muita confusão, muita troca, e muita gente me escreve descendo a lenha, e eu vou ler, é o governador que eles querem falar. Ainda bem que o governador recebe coisas minhas, às vezes me pedem dinheiro, achando que eu sou governador. E a terceira questão, né, sobre a mensagem que eu deixo, uma inspiração, eu vou voltar com Paulo Freire e com Eduardo Galeano. Paulo Freire, e eu não quero discutir aqui, polemizar Paulo Freire, né, porque, é da alfabetização X, Y, eu quero trazer o Paulo Freire, ele me ensinou a, a acreditar na utopia. Ou seja, o professor é um semeador de utopias. Utopia, o Eduardo Galeano define assim, utopia é aquele lugar que eu vejo, que eu almejo, e eu dou 3 passos para alcançar, e a utopia dá 3 passos para lá. Ou seja, eu nunca alcanço, mas eu tenho utopia.
Senão, imagine se o religioso não tivesse a utopia. Vamos pegar um sacerdote, um pastor evangélico e um cristão. Há 2000 anos, 2000 anos, um homem veio falando, e os padres morrem, vivem a vida pregando essa utopia. Então, o mundo perfeito que Jesus Cristo pregou, nós nunca vamos encontrar. Nós somos, mas nós temos que caminhar em direção a esse mundo perfeito para melhorar. Então, o professor não vai, na sua carreira, nos seus 30, 40 anos de profissão, vai encontrar soluções de tudo aquilo que ele vê como problema. Não vai, eu digo para vocês, com 40 anos de profissão. Não vai. Mas eu sei que a minha contribuição neste mundo, se hoje eu partisse daqui, eu sei que eu deixei um legado já. Isso eu acho que é muito bacana, eu me sinto muito feliz por isso. E então eu trago a utopia, trago outra coisa que o Paulo Freire trouxe, que é a questão do aprender sempre, de ter a esperança, tanto que o Cortella usou o verbo esperançar, está trazendo a Paulo Freire. E o Paulo Freire diz mais uma coisa, ele diz que o professor tem que ser um grande sonhador, mas não basta ser só um sonhador, ele tem que ter sonho fascinado, porque ele não sonha o seu sonho, ele sonha o sonho das futuras gerações. Ele tem 35 sonhos, 40 sonhos, 200 sonhos, que ele precisa, na verdade, ajudar a desenvolver e fazer acontecer o sonho. Então ele não pode, não é só o meu sonho. Eu sonho o sonho do João, da Maria, do Pedro, da Teresa, e só isso já traz uma nobreza na profissão, que eu agradeço sempre por ter escolhido ela e ela ter me escolhido também. Renato, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu agradeço demais por ter dado pra gente esse momento e essa lembrança do que é ser professor, de para onde nós estamos caminhando, do papel, da responsabilidade também de um gestor, que eu acho que é muito importante. Eu não tenho certeza que nós falamos tanto sobre esse perfil de gestor quanto a gente precisava falar, sabe? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre gestores meio tecnocratas ou numa estrutura de mundo que não é exatamente o gestor que nós precisamos na educação. Eu tenho essa impressão. Mas tem aí o seu trabalho, o seu material para me ajudar a entender um pouco mais disso e espero que a gente possa vir novamente para conversar um pouco mais sobre o papel desse gestor para esse novo mundo, Eu viu? estou lançando pela editora Vozes, agora em setembro, o livro Liderança que Gera Resultados, que já é fruto da minha tese, e também um livro pela editora Casagrande, Ser Professor em um Mundo que Mudou. Então, logo vai estar disponível aí, eu não sei quando que vai passar o podcast, mas em setembro tem esses dois livros estarão aí no mercado. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado por ceder esse tempo aqui pra gente, viu? Eu agradeço muito. Vamos lá. E só para encerrar, quero dar a minha fala final também. Preciso dizer que eu amei esse programa, é um daqueles programas que trabalham com sonhos, mas com o pé na realidade, e isso é muito importante, né? Estamos com o pé na realidade, estamos construindo hoje e estamos trabalhando sobre aquilo que é importante para o futuro. Então eu agradeço muito por isso. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller em quase nenhum lugar, @CobKeller lá no Instagram, é como você me encontra. Estou por lá conversando um pouquinho sobre filosofia, falando um pouquinho com o pessoal, né? Sonhando um pouco, que eu acho que é o importante. E a minha indicação final é esse programa. Sério, manda esse programa para o seu gestor, manda esse programa para o colega professor. Lembra que o tempo de vida que você tem, ele não é infinito. Então, vamos investir ele de uma forma legal? Né? Recentemente eu estava relendo o Sêneca sobre a brevidade da vida. Aconselho muito a todos lerem esse vídeo, fica como indicação também, que lá ele lembra que o nosso tempo não é infinito. Então, se eu vou gastar 300 horas numa formação, que tal se eu escolher bem essa formação, né? Se eu vou gastar 200 horas nessa formação, que tal se eu escolher bem? Se eu vou passar tanto tempo na escola, como é o meu trabalho, que tal se eu gostar disso, se eu fizer isso de uma forma bacana, né? Acho que isso é muito importante, porque nós desperdiçamos muita coisa e o tempo é uma das maiores, né? E conforme vai, conforme vem, ele é um dos poucos que não volta. A força física às vezes volta, né? Diversas outras coisas às vezes voltam, mas o tempo ele vai e não volta mais. Então é importante a gente tirar prazer disso tudo. No mais, agradeço muitíssimo, Renato, novamente. Muito obrigado por estar aqui. Rê, muito obrigado sempre. Editora, muito obrigado por fornecer esse momento. Agradeço muito, Editora do Brasil. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem.
Gravação e edição Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.